Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós hoje. Amém? Hoje, nessa quinta-feira, no nosso dia a dia com Jesus, eu quero compartilhar com vocês o texto que está em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15. E o texto diz assim: Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Vamos parar por aqui. Esse texto aqui, ele vem relatar o seguinte: quando Geazi saiu de manhã, que acordou cedo, se vê o quê? Vê a sua cidade rodeada de inimigos, de um exército disposto a matá-los. Naquele momento, Geazi se sente aflito, se sente preocupado, desesperado, porque o que ele vê? Um inimigo do nada se levantou. Naquele momento ali, ele fala para Eliseu: Senhor, o que faremos? Porque tudo que eu vejo é um problema que não existia quando eu deitei, que não existia há uma semana atrás, que não existia há um ano atrás, e de repente eu me vejo numa situação que eu estou desarmado. Como eu posso vencê-lo? Quantas vezes nós estamos nessa situação, estamos caminhando tão bem, de repente surgem problemas, situações que ficamos completamente perdidos e olhamos para as circunstâncias e falamos: nossa, e agora? O que vai acontecer? Porém, esse texto aqui mostra que esses inimigos se levantaram, por quê? Porque Eliseu tinha sempre a revelação de que os sírios queriam atacar Israel e ele sempre avisava ao rei. E o rei tinha livramentos por causa das visões de Eliseu. E naquele momento o rei quis matar Eliseu, por quê? Porque Eliseu estava atrapalhando a vitória do rei. Estava impedindo ele, então ele falou assim: vai ali e vai derrotar. Mas o interessante de tudo isso é que naquele momento de aflição, naquele momento onde a situação não era nada favorável, onde tudo que ele via era o quê? Vou morrer. Acabou. O que vai acontecer aqui? Naquele momento, Eliseu não pensa duas vezes. Eliseu, ele não gasta ali tempo tentando confortar, tentando consolar. Ele faz uma oração: Senhor, abre os olhos. E ele fala para Geazi: não temos, porque mais são os que estão conosco. E nessa manhã eu quero falar para você: às vezes você tem ouvido tanto isso, mas o Senhor está contigo, você pode, você vai vencer. Mais são os que estão com você. E aqui é interessante, né? Porque chegou ali no verso 14 e fala assim: então o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, o qual viraram de noite e cercaram a cidade. Eles tinham carros e um grande exército que cercaram a cidade. Porém, quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, o que mostra aqui? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, se o inimigo ele está cercando uma área da sua vida, se ele está cercando a sua casa, se ele está cercando as suas emoções, eu quero te dizer uma coisa: ele está cercando, ele está de longe, porque a proteção do Senhor ele está mais perto do que o que você imagina. E eu quero te dizer nesta manhã: não consegue ver, não consegue crer naquilo que você tem ouvido? Eu oro nesta manhã para que os teus olhos sejam abertos. Na verdade, hoje de manhã, o que o Senhor colocou no meu coração foi esse texto. E na verdade o que eu tenho visto é que estamos muitas vezes desfalecendo porque não conseguimos ver os propósitos de Deus. Muitas vezes temos desanimado porque as lutas estão muito grandes, porque o exército é muito grande e, na verdade, os nossos oponentes a gente vê muito bem, mas nem sempre vemos aqueles que estão perto de nós.
Nós vemos a doença, nós vemos o casamento que não chegou, nós vemos ali a enfermidade diagnosticada, nós vemos que o filho não se converteu, nós vemos as dívidas, nós vemos aquele bebê que ainda não foi gerado, que ainda não chegou. Nós vemos o nosso coração doente. E agora, o que faremos? Não temas, mais é o que está com você nessa situação do que aqueles que você tem visto. Amém? E hoje, na verdade, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir que o Senhor abra os teus olhos, para que o teu coração encontre ânimo para continuar buscando a esse Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, se possível. E nesta manhã, nós vamos entregar esta oração e esse exército diante do Senhor. Deus de autoridade e poder, nesse momento, Pai amado, em unidade com tantas pessoas, nós clamamos agora a Tua existência e pedimos, Pai, abra-nos os olhos, para que possamos ver, Pai amado, que o Senhor está conosco, que nós não venhamos temer, Deus, diante da situação, diante das ameaças, que possamos ver que o livramento vem do Senhor, que possamos ver, Pai amado, que o Senhor é a ressurreição diante da morte, que o Senhor é a salvação diante dos abismos, que o Senhor, Pai amado, é aquele que abre a madre, que o Senhor é aquele, Pai amado, que resgata aquele filho que estava perdido e traz aqueles filhos, Pai amado, que aparentemente estavam mortos. O Senhor é a salvação, o Senhor é a cura e o Senhor é a libertação. Que nesse momento o Senhor toque no coração de cada um de nós, que possamos crer, que possamos viver e ver o livramento que o Senhor traz sobre cada um de nós e sobre cada área de necessidade. Nós cremos, confiamos e nos apossamos nesta quinta-feira das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma quinta-feira abençoada, que os teus olhos sejam abertos, que não haja temor, que não haja desespero, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. A graça e a paz.